Vamos nós. Nosso Diário Brasil fala de política hoje com dois políticos do PSOL, né? Estou aqui recebendo a Maninha do PSOL, né? Do PSOL. Do PSOL. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom te ver. Você tem rodado muito por aí, tem frequentado as rodas políticas, tem observado esses andamentos todos ou não, Maninha? Tudo. A gente, apesar de não estar aparecendo na mídia, porque nós não somos mais uma figura pública, midiática, né? Mas a gente está sempre dentro aí do que está se passando nos bastidores, negociações, porque o PSOL hoje já é um protagonista na conjuntura política do Distrito Federal, né? É um partido cortejado por todo mundo, apesar de pequeno, e a gente está sempre nesse debate do que está acontecendo na política geral e também na pequena política de bastidores. Ele continua pequeno porque quer ou porque não conseguiu realmente crescer? Não é porque... não é nenhuma das duas coisas. A filiação partidária hoje, às vezes ela é feita de forma indevida, né? As pessoas prometem coisas e filiam as outras pessoas sem elas nem saberem que estão filiadas. Nós que somos um partido ideológico, percebemos que essa filiação não pode ser feita desse jeito. Então a gente prefere... Ou reza no terço ou não faz parte do partido. É o pensamento igual, né? Pensamento. Aí chega a ser até, eu diria assim, uma posição muito fechada, entre aspas, porque quando você filia as pessoas, você está aumentando o seu fundo partidário. O fundo partidário corresponde também ao número de filiados de cada partido. Então, os partidos, de uma maneira geral, buscam a filiação em massa para aumentar o fundo partidário. Como nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com a boa política e quem pertence aos nossos quadros, nós optamos, então, por uma filiação que seja mais seletiva. Real, né? Real. Primeiro que faça realmente parte do partido, claro, né? Que saiba o que é o partido. Eu observo isso nas reuniões de vocês, né? É difícil faltar alguém, né? Todo mundo vai. Aliás, não falta ninguém. A disputa interna dentro do PSOL, ela é polarizada e com presença de todos. O time que não aparece... Chico Santana que eu diga. Seja bem-vindo, Chico. Obrigado, Celso, mais uma vez por estar aqui, por estar falando com seus espectadores. Trazer uns dadozinhos. A Maninha colocou bem, a gente tem um processo bem afunilado de filiação, mas mesmo assim isso não impediu o pessoal crescer, não. Foi o terceiro partido do ano passado para esse ano, percentualmente em crescimento, 17%. Olha, interessante. No mesmo período em que partidos tradicionais como PMDB, PSDB, Democratas, perderam filiados. Né? Eu estava recentemente... Diminuíram. Eu estava recentemente escrevendo sobre isso. Em um ano, a população brasiliense, os eleitores de Brasília filiados, cresceu em 3%. Já somos quase 200 mil brasilienses que pertencem a algum partido. Mas dos 30 e poucos partidos que existem formalmente no Distrito Federal, mais de 20 perderam filiados. Inclusive partidos tradicionais, centenários. Hoje o pessoal é o 14º partido, na frente, por exemplo, do PCdoB, que é centenário, do PRD. A verdade também é uma só aí. Os partidos não dizem para o que vieram, né? É por isso, o cidadão entra num partido desse, vê que ele não vai a lugar nenhum. Você não conhece as normas do partido, né? O pessoal, por exemplo, eu sei que ele é contundente, que ele bate em cima. Se há governo, eu sou contra, porque eu não faço parte desse governo, né? Tem identidade. O cidadão ou a cidadã, quando opta por um partido, ela busca observar se aquele partido tem um programa que a contempla. E hoje, no universo partidário que nós temos, a maioria... ela não tem essa identidade. Se você perguntar qual é o programa do PP e qual é o programa do PMDB, tanto faz... É capaz de ser xerox um do outro, ou do né? outro. Mas se perguntar qual é a do PSOL, todo mundo vai dizer qual é a linha partidária. Então, essa falta de identidade política que o eleitor ou o cidadão não percebe, também faz com que ele se distancie da vida partidária interna, né? E o partido tem conseguido fazer bonito, não é? Eu vi na eleição municipal do Rio de Janeiro, o Freixo chegou bem. E vai levar... Passou na frente de nomes expressivos da chamada política carioca ali, ó.
né? E chegou num segundo turno. Em Florianópolis também. Florianópolis Lá também, no né? norte, Belém do Pará, o Edmilson Rodrigues, foi para o segundo turno e não ganhou ali por na dica de nada, na né? dica de nada. E é um deputado federal mais votado de todo o estado, né? Então, o pessoal tem quadros, o pessoal tem figuras públicas e o pessoal cresceu e vai crescer. A nossa perspectiva é que nessas próximas eleições, tem aí a chamada cláusula de barreira, nós temos que chegar a ter 9 deputados federais em todo o país. Certo. Se somos 6 agora, vamos ter que, no mínimo, duplicar, porque a gente não quer ficar nos 9, quer duplicar. Essa cláusula de barreira exige 9, é? Exige 9. Rapaz, muito desses partidos menores, né? Vão sofrer, né? Vão acabar, sofrer, como diz o outro, no fundo do poço lá, não vão, não? Porque a intenção desse debate, o pano de fundo, é que os grandes partidos políticos não toleram os pequenos que fazem barulho. Os pequenos que são partido de aluguel, tanto faz. Mas partidos como o nosso, que com apenas 6 deputados, parece que tem uma imensa bancada. Impressionante, você vai ver alguns vídeos que eu vou colocar hoje, né? Parece até que eu fiz um acordo com o Chico lá do Rio de Janeiro, né? Chico Alencar. O Alencar, o Chico Alencar, né? Ele aparece em umas 3 matérias. Pois né? Mas é o barulho que a gente faz. É importante. Então, essa cláusula de barreira, ela vem para silenciar esse tipo de partido, para acabar com o partido de aluguel, que aí a gente concorda, mas não poderia ser uma regra como foi estabelecida. E ela é pesada. Pesada, com certeza. É pesado, porque você tem partidos nacionalmente com grande visibilidade, por exemplo, a rede da Marina Silva, que hoje tem 4 deputados. Não vai poder nem participar dos debates nos estados, porque a nova reforma eleitoral exige que tenham 6 deputados eleitos, já eleitos atualmente. Para fazer parte dos debates? Dos debates. É mesmo? Então, a menos que haja uma condescendência da emissora de televisão com a concordância dos demais candidatos... Ela entrará ou... ela entrará ou não. Ou então vai ter que se coligar... E o candidato ao governo do estado também? Também. Sim. Todos. Prefeitos, governo, estado. Essa brincadeira, então, vocês estão bem? Não, aqui em Brasília nós vamos conseguir. Nós vamos fazer um barulho. Vamos fazer um barulho. Toninho levou 200 e tantos mil votos naquela, com o Agnello, né? Foi. Né? Por quê? Porque ele foi o máximo nos debates. É o que nos diferencia, Celso. Realmente diferenciou. Os nossos candidatos têm conteúdo. A gente, quando vai para a disputa de um governo ou de prefeitura, você vai para fazer o bom debate político mesmo, né? Você não vai para falar mesmice. E a gente espera que nessas eleições agora, esses candidatos tenham um nível muito bom, inclusive aqui no Distrito Federal, que vocês poderão ter surpresas. Tomara que tenhamos, né? Né, Chico? Não, brincadeira, né? Você vai sair para governadora? Não, eu não vou sair para governadora. Mas não foi por falta de pedido, viu? Não foi por falta de né? Eu imaginei que fosse, né? Celso, está sendo uma discussão muito profunda dentro do partido, a candidatura majoritária. Nós temos, inclusive, um grupo de militantes no partido que indica a discussão de se fazer prévias abertas, onde o cidadão e a cidadã do Distrito Federal, além do filiado, pudessem votar nos possíveis pré-candidatos do partido para escolher quem seria o candidato. E aí surgiram várias opções que estão sendo colocadas de pré-candidatos. Nós temos a Anjuli Toste, nós temos o Cleito Avelar, nós temos um morador de Santa Maria chamado Barão. O Toste está com vocês, né? Não é o Toste, ela não tem parentesco com ele, não. Todo mundo faz essa pergunta para ela, mas ela não tem parentesco. E nós estamos trabalhando ainda a possibilidade de outros nomes que possam incrementar essa disputa interna, para que a gente tenha um candidato com densidade política. Verdade. Não serei eu. E corajoso e bom de boca, né? Corajoso e bom de boca. Chico, candidato a senador da República, né? E um ótimo candidato também a governador, por que não? Por que não? Por que não? Muito amiga, né? Muito amiga, né? Brincadeira, né? Mas você já decidiu o que vai fazer da vida ou não? Já. Eu acho que eu dei a minha contribuição aqui no Distrito Federal durante toda a minha vida.
Você foi distrital, você foi federal. Federal, entendeu? Secretária de Saúde, Verdade. presidente de sindicato. Secretária de Saúde. A minha vida está envolvida. Sentimos saudade de você até hoje. Pois é. Então, eu não optei, embora o pessoal tenha me ofertado essa possibilidade, em não ser, mas optei para ir para uma linha de sacrifício também, que é conseguir a tal cláusula de barreira aqui no Distrito Federal como candidata a deputada federal. Porque nós vamos precisar ter, talvez, os melhores fazer mais quadros, deputados. não quadros do ponto de vista da política, mas os mais visíveis para fazer o tal deputado federal. Eu, particularmente, acho que é mais fácil se eleger aqui em Brasília como deputado federal, para quem é conhecido e tem história para contar, evidentemente, né? Do que ser um distrital. Eu acho que você chegará com mais facilidade, sinceramente acho, né? Eu sei que existe aquela contagem de votos ali, né? Não é fácil. Você veja só, nós já estamos hoje com 2 milhões de eleitores em Brasília. Barbaridade. Vamos supor aí que 30% não votem. Certo. Né? Você cai aí para 1.400.000. Isso. Aí você tem que dividir por 8. Por 8. Então vai dar 200 e tantos mil votos que dá menos um pouco, né? Que o partido vai precisar construir. No Rio de Janeiro, em São Paulo, com 200 e tantos mil votos, você elege 2 ou 3 deputados. Aqui não. Não. Porque lá a bancada é muito maior, são 20, 30, não sei exatamente quantos. Não é fácil, 8, né? Aqui são 8 apenas. São 8, né? Deixa eu atender uma telespectadora. Oi, Maria Rita, boa tarde, querida. Tudo bem, Rita? Só um minutinho, Marta, que eu estou feliz. Oi, Celso, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Diga aí. Boa tarde, senhores candidatos, que eu estou vendo que já tem. Eu gostaria de perguntar aí para os candidatos, Celso, o que eles vão nos prometer na próxima campanha, porque, pelo que eu estou vendo aqui, os políticos do Brasil estão meio sem credibilidade. Não é fácil, não. Esse governador que agora hora vai sair no próximo ano, que não ganha para mais nada em Brasília. Olha lá, hein? Ele pode já estar andando lá pelo sol nascente, andando nas comunidades mais carentes, onde as pessoas não entendem muito de política, onde as pessoas não vêem muita política, não vê o que está acontecendo com o Brasil. A nossa bancada de Brasília que olha está aí hoje, não fazem nada por Brasília, a não ser votar a favor do Temer, a não ser votar a favor dessas pessoas ridículas. Verdade. Que a política do Brasil hoje, para mim, ela zerou. Ela não tem a mínima credibilidade. Você vai me desculpar. Não. Já tive a oportunidade de votar na senhora uma vez, quando era do PT, mas hoje não sei se voto mais, porque eu não acho que vale a pena mais Maria Rita, entregar uma procuração na mão de um candidato no Brasil hoje. Eu não acredito em mais ninguém do Brasil de política. A política no Brasil, ela está totalmente desmoralizada, ela está totalmente ridicularizada, porque o senador rouba, volta, sai, volta de novo, o Supremo ajuda, não ajuda. Rio de Janeiro está um caos. Um caos, político, porque os políticos de hoje, Celso, não tem mais limite aonde eles metem a mão, aonde eles roubam. Tá bem, Rita. Não tem nada no Brasil. O que nós temos hoje? A gente estava vendo uma matéria que as crianças estão indo para a escola com fome, as professoras estão comprando meu Deus. escola, porque o dinheiro... Menino desmaiando em sala de aula, né? Não tem mais dinheiro da merenda, os governos roubam tudo. Tá bem, querido. Roubado no Brasil. Político hoje, Celso, eles não têm limite mais de idealizar o roubo no Brasil. Por isso tá bem. Eu não acredito em mais ninguém de político. Boa tarde. Um grande abraço, Maria Rita. Você sabe que o que a Rita está falando aí, eu gosto dela porque ela como diz outro, ela não mede e ela fala o que pensa. Mas é o que eu ouço por aí, de quase todo mundo. A desconfiança total hoje no mundo político e nos políticos. Né? O que a gente vai fazer com isso para sair de uma dessa, hein?
Porque isso vai ajudar a votar em branco, vai ajudar o cidadão a não comparecer para votar. Não, e isso é perigosíssimo, né? O que não, a Maria deixar Rita... para aqueles que gostam de eleger os seus e eleger só aquilo mesmo. O que a Maria Rita colocou, assim, ela fez uma análise de conjuntura de Brasília e do Brasil perfeita. Melhor do que a nossa. Não, a Rita entende mesmo. Agora, o que não pode levar a esse tipo de sentimento é exatamente essa postura voto, né? de não votar. Porque, Celso, pela regra de hoje, tem muita gente que acha que a eleição é anulada se mais da metade não votar. Não tem nada disso, não. Se 3 pessoas só nesse país, nessa cidade, votarem, aquele que levar 2 votos ganha. É verdade. Ganha e vai ser eleito. Então, é fundamental que as pessoas, a Maria Rita, a cidadania, acompanhem a vida dos candidatos, né? Ela veja exatamente qual é o que ela falou é muito sério. A nossa bancada federal, Brasília está num sufoco de dinheiro e você não vê a bancada federal se mexer. Verdade. Né? A bancada federal votou, muita gente está esquecendo aí, no tal do teto das despesas. Sabe? O que significou o teto das despesas? Corte de verba na saúde, na educação e na segurança. E votaram a favor. E hoje nós estamos pagando pela falta de merenda escolar, Verdade. pela falta de remédio, pela falta de segurança. Essa regra geral, como o Chico disse, que se estabeleceu e que a Maria Rita ela coloca muito bem, a desconfiança na política, nós já estamos vivendo isso não apenas aqui em Brasília ou no Brasil. A eleição do Chile, que acabou agora, mostra uma abstenção altíssima. Verdade. E os 2 candidatos, olha, vejam só, os 2 candidatos, um de direita e outro da esquerda, estão empatados. Ou seja, uma polarização monstruosa. E o que a Maria Rita diz, ela precisa também levar em consideração que, na verdade, todo esse cenário que foi estabelecido, e nisso eu concordo com ela, essa política de terra arrasada que se estabeleceu, com essa corrupção que em todos os estados, não é apenas no Rio, não é apenas aqui. Ontem o Arruda acabou de ser condenado novamente aí numa ação. Tudo isto, ela só pode ser mudada com a participação popular. E participação popular, nesse momento, no nosso país, vai significar eleições. Então, Maria Rita, você votou em mim da outra vez? Mesmo que não seja eu a sua candidata, eu espero que seja, você faça um pente fino no partido, no candidato. Hoje mais vote, a internet mostra tudo. Verdade. Mais vote. A abstenção leva ao que o Chico colocou aqui. Você pode estar elegendo o pior com pouco voto. É verdade. Tem que se tomar medidas para evitar que esses caras continuem aí roubando, metendo a mão, né? Você veja, estão falando, vamos terminar com foro privilegiado. Não termina plenamente, né? Passa um bocadinho, né? A CCJ ontem aprovou o texto que estava lá. Coloca a matéria aí que é melhor do que eu falar. Na prática, o texto aprovado pela CCJ acaba com o direito de autoridades como ministros, deputados e senadores responderem inicialmente a ações penais no STF. A proposta mantém o foro privilegiado apenas para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O relator, deputado Efraim Filho, defendeu a proposta. O foro privilegiado é um resquício aristocrático, arcaico e que precisa ser atualizado. É uma evolução da nossa cidadania que precisa combater com mais rigor a impunidade e a corrupção. E o foro, ele tem sido uma mensagem de blindagem para aqueles que cometem crime revestidos de mandatários. O deputado Chico Alencar também votou pela aprovação, mas ele diz que alguns políticos têm forte poder de influência sobre as instâncias inferiores e poderiam interferir nos julgamentos nos estados. Ele também disse que, em alguns casos, o foro privilegiado pode impedir perseguições políticas. Não é manter privilégio, mas prerrogativa do exercício da função pública. Agora, qualquer crime, roubar dinheiro público, por exemplo, fazer transação, receber propina, não tem nada com imunidade por ideias, palavras e votos. Às vezes o voto é vendido também, isso precisa ser exposto.
Isso aí é o que o povo quer ouvir, né? Sim, é isso aí. É importante. O Chico tem eleição praticamente garantida no Deve Rio ser de Janeiro. senador no né? Rio de Janeiro. Isso aí, Não, senador. vocês queriam que ele saísse para presidente da República, Não né? quis, vai para o Senado. É uma grande coisa, é um grande passo. Será que ele vai buscar o Senado agora? Vai buscar o Senado, tudo indica que esse cenário do pessoal do Rio de Janeiro, para nós, está extremamente favorável, né? Porque a política do Rio de Janeiro acabou, os caciques. Completamente. Ontem Vai ter mais eleitor dentro de Bangu. Um amigo nosso, o Rótulo, para a gente fazer um programa específico para falar o caos do Rio de Janeiro. Quatro governadores presos, ex-governadores. Barbaridade, Só meu falta um, né, o Deus Pezão. do céu. Mas, como você dizia... Garotinho, Rosinha... Garotinho, Rosinha, Cabral E o Pisciani, e o Pisciani. que é presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. E pode vir o Pezão ainda. Pezão também está com o Pezão Hoje foi na o chefe cova de ali, gabinete do Cabral. Mas é importante a gente considerar aqui, Celso, é o seguinte: acabar com o foro privilegiado é fundamental. Mas você veja só, a Câmara está com esse projeto que a Câmara aprovou ontem. Ele já passou pelo Senado, né? Já passou pelo Senado, mas E foi estava aprovado, há né? 6 meses na gaveta. Por que saiu da gaveta? Supremo. Porque o Supremo pautou para hoje à tarde. Para hoje à tarde, é verdade. Verdade. E a leitura que o Supremo faz é mais radical do que essa proposta. A leitura do Supremo não protege nem presidente da República, nem dos poderes, desde que o crime não seja função do exercício. Quer dizer, tem um processo correndo lá dentro do tribunal que foi um ministro de tribunal acusado de espancar a mulher. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Por que Lei Maria da Penha tem que ir para o Supremo? Não, ele teria que ir lá para a primeira instância mesmo, né? No lugar certo, delegacia da mulher, para depois Aos juizado de primeira costumes, instância. como É Eu brincadeira, costumo dizer que tudo que é debatido lá no Congresso Nacional com tanta rapidez, a sociedade tem sempre que ficar com o pé atrás. Nada vem de graça. Com certeza não Nada vem de graça. Essa é a verdade. Oi, Maria Rosa. Boa tarde, amiga. Diga aí, Maria. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Entrevistado. O Celso, o problema é o seguinte: o povo já está cansado de promessa. Eu não sei como alguém ainda abre a boca para perguntar um pré-candidato qual é a promessa dele. Claro. Que promessa é santo. Vamos resolver o problema. Ninguém resolve nada, nem federal, nem distrital, nem governador. Ninguém resolve nada, é só enrolando o povo. Não sei se é porque eles já estão acostumados a serem enrolados. Não, vamos parar com isso. Independente de branco ou negro, ou mulher ou homem que esteja aí no poder, porra, vamos tomar um pouco de vergonha na cara e atitude também. Tá certo. Vamos esquecer do dinheiro que rola aí, né, das malas de dinheiro, e respeitar mais o povo, já que o povo não se respeita na hora de votar. Porque até agora, eu só estou vendo uma pessoa apta à candidatura da presidência da República, que é o Jair Bolsonaro. Bolsonarista. Mas governador não estou vendo nenhum. Se o Alberto... eu não vejo um aí também. Eu ainda tenho coragem de dar um voto a ele. E o resto, ninguém mais. Vamos acabar esse negócio de deputado distrital, que isso já falei e repito todas as vezes que eu ligo aí. É um gasto desnecessário. Tá bem, Maria Rosa. Grande abraço, querido. Foi frejar que ela falou, né? Olha só, mesmo você, Maria Rosa, com esse espírito crítico, consciente, acaba de externar uma opinião que você não percebeu. Você já foi atrás da história do Bolsonaro? É preciso ter cuidado, porque Bolsonaro tem rabo preso. É mesmo? Nossa! A campanha dele foi financiada pela JBS. Por quem que foi financiada a campanha? A família inteira é deputado, vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um vereador e ele deputado federal. Né? Financiamento de campanha por JBS. Processado nos tribunais por agressão. Ele tem uns 3 casos aí de agressão. 3 casos aí de agressão. Né? Não, se você perguntar a Bolsonaro o que ele pensa de economia, projeto de saúde, etc., não pensa nada porque não sabe nada. Então, seria bom que uma eleitora tão consciente também, aí é que está o engano das coisas, né, Celso? Certo. Pudesse buscar a história do candidato e não apenas o que ela percebe na televisão. Certo. Porque o que percebe na televisão engana a todos. É isso mesmo, Chico?
O que eu acho é que o Bolsonaro está se mostrando de bonzinho, né, do moralista, mas como a Maninha colocou, quem for lá, tá lá no site do TRE do Rio, abre quais foram as empresas que financiaram o Bolsonaro e compara com a relação de nome de empresas que estão envolvidas na Lava Jato. Só olhar. É botar lá www.trerj, vai abrir a página, bota o nome Bolsonaro e vai aparecer o dele, o do filho, o outro parece que é político em São Paulo. São Paulo. E fazer a mesma coisa em São Paulo. Então, nós temos um modelo de política que veio vindo, pegando todos os partidos. O próprio dono da JBS falou, eu tenho 180 deputados que eu banquei na Câmara. É a maior bancada, é a bancada JBS. Verdade. É complicado. Oi, Maria, boa tarde, querida. Maria? Só mulheres hoje. Boa tarde. Tá vendo? Boa tarde. Diga, boa tarde, querida. É porque eu vi a Maninha falando aí que Bolsonaro não pensa nada e não sabe nada, porque ele sabia muito e fez o que fez. Então, eu acho que não é por aí, não. Para queimar os outros é muito fácil. Tá bem, Maria, teu pensamento e nós respeitamos, né? Não. Pode continuar. Não pensa nada e não sabe nada. Tá bem, Né? querido. E esses que estão aí, que sabiam tanto e não fizeram nada, como é que fica o nosso país? Tá bem. Boa pergunta. Ela é outra Maria, não é a Maria Rosa, nem não. outro, Maria. Eu, quando falo de candidato, se eu falo não saber nada, é porque quem se lança candidato a presidente da República tem que conhecer os problemas do país e tem que apresentar para a população as soluções desses problemas. Isso é natural, o debate na política tem que ser feito assim. Não estou falando de promessas, eu estou falando de conhecimento da realidade. E, nesse caso, o Bolsonaro não corresponde a essa pessoa. Eu não votaria em Bolsonaro e nem quero entrar nessa discussão de Bolsonaro, porque o eleitor vai Deixa saber... pro debate na Deixa televisão, para o debate e para a vida que segue por aí. Tá bem. Deixa eu atender um cidadão lá de Uberlândia, né? Oi, Ademar, boa tarde. Boa tarde. Não estou recebendo aqui o Edson. Ademar? Caiu a ligação? Então Alô? Oi, boa tarde. Pode falar, senhor. Oi. Ele deve estar prestando atenção. Eu queria só receber, dá só a opinião aí, nesse debate de vocês aí, se todo político tivesse um salário de R$10.000 e tirar os privilégios, carro novo, assessor, tem 10, 20, 30 pessoas, eu fico falando de educação, de segurança, de saúde, mas eles não fazem nada. Quando eu estou deixando de falar deles, eu lá e voto contra. É verdade. É do PT, do mesmo jeito do PT, para pior. Tá bem, querido. Política não se faz do jeito que está fazendo no Brasil. Eu tenho 66 anos, acompanhando política desde a idade de 17 anos. Não existe política do jeito que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma calamidade pública. Tá certo. Não dá para acreditar. Eu praticamente não voto mais, não vou votar, porque eu só sabe conversar e prometer, não faz nada. Aí é deputado tirando deputado da cadeia, é deputado, senador tirando senador da cadeia. E não tá diz certo. nada. O presidente do Senado enrolado, o presidente da Câmara enrolado, o presidente da República enrolado, o presidente, tudo quanto é presidente Verdade. enrolado. Então, Bota enrolado nisso. A pergunta que eu faço é o seguinte: se eles se eles fossem candidatos novamente, se eles fariam o salário de R$10.000, porque eu quero, hoje aposentado, eu sou deficiente, sou aposentado por dizer. Meu salário passa de R$2.000 por mês. Sem carro encostado, peço, faço churrasco, como bem, durmo bem, compro meus remédios. Eu, minha esposa e meu filho. E dá para mim viver. Por que R$10.000 não dá para viver também? É só isso. Complicado, né, mano? Obrigado. Um grande abraço, ligue sempre.
Acho que o Ademar também é mais um. É importante essa participação popular, que a gente vê... Você que é um percebe. Não, é um você veja, diagnóstico duas de Brasília, comum, Uberlândia, Brasília, é. a percepção da sociedade brasileira é mais ou menos comum, a mesma. E ele tem razão. A quantidade hoje de servidores... Um gabinete pode ter 24 servidores... na folha de pagamento ali do parlamentar, ele pode ter escritório no estado de origem, é uma máquina muito cheia de benefícios. Agora o Ademar, de novo, ele acerta no diagnóstico, mas erra na receita. Por quê? Porque a gente só muda esse cenário dos caras que estão enrolados com processo, não sei o quê, se não votar em outro candidato, que ele faça o dever de casa dele, saiba quem é esse candidato, os mesmos vão continuar. E vão continuar soltando o deputado da cadeia, vão continuar tirando o senador da cadeia, porque a realidade não muda. O casal Garotinho, por exemplo, né? Que foi preso ontem, se não me engano. Né? Pode fazer uma piadinha aqui? Hein? Pode fazer uma piadinha? Pode, amigo. Que no Rio, o menino chegou para a mãe, é verdade que aqui no Rio rouba-se desde Garotinho? Não, é desde Cabral. Tá bem, então. Então vamos falar do casal Garotinho, né? O casal Garotinho. Já estavam armando para as próximas eleições do ano que vem, para fazer tudo aquilo que está na Operação Chequinho. Bota aí a matéria para você ver. Pela manhã no apartamento onde mora no Flamingo, na zona sul do Rio de Janeiro. Rosinha Garotinho, mulher dele, que também exerceu o cargo de governadora do estado do Rio de Janeiro, foi presa em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. De acordo com a Polícia Federal, a JBS teria firmado o contrato no valor de 3 milhões com a empresa de Macaé para a prestação de serviços na área de informática. Mas o montante teria sido utilizado irregularmente em campanhas eleitorais. Segundo o Ministério Público, há indícios de que o casal poderia repetir os crimes eleitorais nas próximas eleições. A promotoria pediu também a prisão do presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, acusado de prática de Caixa 2. As ações são desdobramento da Operação Chequinho, que apura suposta compra de votos na eleição de Campos em 2016 por meio do programa social Cheque Cidadão. Antony Garotinho já havia sido preso no ano passado. Foi solto por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Ele alega que tem sofrido perseguição desde que denunciou o esquema do governo Cabral na Assembleia Legislativa. Essa é a primeira ordem de prisão de Rosinha Garotinho. É o Rio de Janeiro, né? Deixa eu só acrescentar aqui, né, que a Polícia Federal foi buscar mais gente hoje. Levou o ex-secretário da Casa Civil, Regis Fichtner, e também o empresário George Sedala. Ambos moradores de um condomínio riquíssimo no Rio de Janeiro. Mas, olha, eu queria complementar a resposta do Ademar, que o Chico deu aqui, que esse Congresso Nacional, ele não conseguiu fazer uma discussão que era o interesse da sociedade brasileira, que é a chamada reforma política, onde se poderia debater todas essas questões de como se elege os nossos parlamentares, como eles vão atuar, qual seria toda a estrutura que um parlamentar deveria ter, como seria se manter um partido nesse país. Nada disso foi debatido, nada disso. Hoje, nós seguimos aí pela imprensa, há poucos dias atrás, aquela grande discussão do fundo partidário, de quanto dinheiro se tirou para se compor o chamado fundo eleitoral, que vai ser gasto nas próximas eleições. É verdade. Enquanto isso, os hospitais continuam do jeito que estão, ou piores. Merenda escolar falta nas escolas. O caso de Brasília é emblemático. Gravíssimo. Gravíssimo, né? Você tem uma criança desmaiando Você, numa escola. como médica, sabe melhor do que ninguém. É um horror, entendeu? Você continua com a situação do país dramática. E a gente, mais do que... Não sei se vocês percebem como eu não consigo mais raciocinar o número em dinheiro que é roubado nesse país. Contabilizar tudo. Contabilizar tudo. Eu não tenho ideia. Nem eles sabem, menino. Nem eles sabem. Eles estão tentando descobrir e não conseguem chegar no fundo. E hoje a imprensa carioca já fala de investigação aberta em relação ao financiamento da campanha do Crivella.
Você imagina? Eleito anteontem. Já está batendo aqui nessa eleição. Né? Já está batendo, É. tá na primeira capa do jornal. Mas você vê, 2018, o ano que vem, o casal Garotinho já não estava querendo fazer a mesma coisa, já se preparando para ter muito dinheiro, para poder concorrer no ano que vem. É complicado. Então, Ademar, que fez essa pergunta tão boa, eu visitei parlamentos do mundo inteiro. O Brasil é um dos países que mais gasta na manutenção dos seus parlamentares. No Canadá, neguinho e branquinho anda ou no seu carro, de carro anda próprio, a pé. né? É verdade. Não tem essa de você ter Alguns carro. vão de busão mesmo lá, né? Vão de Ou busão, metrô de e tudo mais. bicicleta, seja lá do que for. O Chico, enquanto a gente batia papo, né? Lá fora, esperando a hora do programa, o Chico lembrava que estava vendo a TV de São Paulo, né? O canal... Né, o jornalismo paulista e tudo mais. E o cara falando que a propaganda eleitoral uma que coisa passa e ele em votou São contra Paulo, o negócio aqui. O cidadão defendendo mais dinheiro para educação, para saúde e tal, mas ele, enquanto parlamentar aqui no Congresso, ele vota pelo corte das despesas. Sim. A bancada do Distrito Federal, pelo amor de Deus, dá tristeza a gente acompanhar. Essa bancada está deixando a desejar. Nossa realmente. Senhora. Né? Aliás, se perguntar ao eleitor, ao cidadão comum, ele nem sabe quem é a bancada do Distrito Federal. Tamanha omissão desses parlamentares e o desaparecimento da vida diária. Ninguém sabe. No passado, independente de partido, a bancada do Distrito Federal era uma bancada de parlamentares atuantes em termos nacionais. Elas tinham uma visibilidade nacional, tanto deputados quanto senadores. Hoje, assim se perde no meio do que eles chamam de baixo clero. Deve estar debaixo do baixo clero, porque não... É complicado. Você não vê, e quando vê, não vê... E quando vê, são coisas que nós já debatemos aqui, é o cidadão votando regras facilitadas do Refis, né? Para facilitar a dívida que ele mesmo, deputado, tem. Verdade. Que está na lista do Serasa. Perdão de 90%. Das multas, não sei o que, quer dizer, vota para si mesmo. Para pagar, perder de vista... Ele paga a primeira, já o nome já está limpo. Já está limpo, já pode sujar de novo. Pode sujar de novo. Enquanto isso... E aí, se sujar de novo, ele não continua pagando o acordo feito. Deixe de pagar uma multa de trânsito e veja onde é que seu nome vai cair e se você fica limpo. Né? É complicado. É complicado. Né? Muito complicado. Eu estava lendo, vocês devem ter lido também, que a Receita Federal agora lançou uma portaria que a partir de R$30 mil depositado na sua conta, você tem que prestar contas de onde esse dinheiro veio. Verdade. E aí a gente vê o chefe da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal nomeado agora, dizer que aquela mala de dinheiro do Rocha Loures... Com 500 mil? Com 500 mil não é uma prova de crime. Não é, é uma malinha. Que país é esse que a gente vive? É complicadíssimo. Um país onde você quase não vê notícia boa. Me chamou a atenção e eu achei interessante, queria que você ouvisse a matéria e opinasse, né? O Senado aprovando o projeto que destina ao Fundo Nacional de Saúde os impostos sobre o tabaco, cigarro, pito mesmo, né? Cachimbo e lá vai o cara. E dos medicamentos. Dos medicamentos não devia nem ter imposto. Né? Nesse aspecto eu sou a favor do Regufe, que tentou, mas coitado, sozinho, canto solitário, não chega a lugar nenhum. O lobby o venceu, com certeza. Mas bote a matéria do Senado aí. A medida aprovada pelo Senado na noite de ontem determina que impostos arrecadados de produtos industrializados de importação e exportação sobre medicamentos e derivados do tabaco serão destinados ao FNS, Fundo Nacional de Saúde, que financia despesas do Ministério da Saúde e do SUS. O valor estimado é de R$20 bilhões por ano, equivalente à parte destinada à União, preservando-se as arrecadações dos estados e municípios. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Parlamentares de oposição elogiaram a iniciativa, mas entendem que as últimas ações do governo, como a PEC do teto de gastos, já causaram sérios danos à saúde pública do país. Mais investimentos em saúde é o que nós precisamos, mas essa é uma medida que, por certo, contribuirá. E sendo 100% integralmente dos recursos tributários para a saúde, melhora o orçamento, mas não resolve. O que resolveria era o governo retirar o congelamento do financiamento da saúde, inclusive, se fosse o caso, revogando a PEC do teto dos gastos públicos. Na minha opinião, para bem da saúde, é revogar a emenda constitucional 95. Ela compromete o futuro do país. Por quê? Porque a saúde hoje recebe
um subfinanciamento. Os prestadores de serviços, que é os hospitais filantrópicos, 70% no Brasil quem presta serviço são terceiro setor, hospitais filantrópicos, e eles são subfinanciados, devem 40 bilhões de reais. Primeiro, deveria ter um refis para essas entidades e não para os grandes empresários. Comente, Pois é, olha, na verdade, a gente tem que aplaudir uma medida como essa, mas poderia ser melhor ainda. O que nós queremos é que o preço do cigarro suba a tal ponto que ninguém tenha dinheiro para comprar. Dinheiro para consumir. Ou como diz outro, vou gastar metade do meu salário pitando. Exatamente. É a morte anunciada, o câncer de pulmão, e a gente sabe que o cigarro, ele é uma daquelas drogas lícitas permitidas. Mas se fez alguma coisa. E eu concordo com os parlamentares. O que seria melhor era que essa PEC não estivesse em vigência, que a saúde não sofresse nenhum contingenciamento e, mais do que isso, que o orçamento subisse a cada ano, porque o que se tem lá não dá para manutenção do SUS. O nosso SUS está acabando, é um sistema de saúde no mundo inteiro elogiado, mas que não pode continuar como está, porque ele não tem recursos para dar o atendimento à população. Então, tudo isto tem que ser modificado. E essa PEC tem que ser rejeitada. Pelo que a gente viu aí, é bom até explicar, porque fala assim, a receita dos impostos vai para a saúde. Não é a receita dos impostos. Não. É a receita dos impostos de importação e exportação. Ah, é? Foi o que foi colocado. O IPI, que é o imposto federal, e o ICMS, que é o imposto estadual que cada estado coloca... Continua como dantes. Continua como dantes. Entendi. Então, esse é o grande problema hoje. A nossa mídia, não sei por que motivo, se é falta de conhecimento ou é proposital, ela joga um glacê em cima do bolo para parecer tudo bonito, bota uma cerejinha lá, mas quando você vai ver é diferente. E os parlamentares estão certos. Estão botando essa cereja... Mas o bolo está oco embaixo porque a PEC que nós falamos hoje no início do seu programa, que congelou dinheiro para a saúde e para a educação, é que provocou o grande rombo. Então, que se restitua isso. Então, isso aqui é uma maquiagemzinha para dizer, estamos botando mais dinheiro aqui e acolá. E lembrando o seguinte, o Brasil quase não importa tabaco. Ele é um exportador de tabaco. Então, esse imposto de importação é mínimo. Até me surpreendeu as cifras de 20 bilhões que eles colocaram. Mas muito dificilmente isso vai mudar a realidade da saúde no país. Que precisa ser mudado. Que precisa mudar. E hoje, um dos problemas maiores é o seguinte, é pessoal. Hoje você tem um contingenciamento, você não pode contratar médico, não pode contratar enfermeiro, não pode contratar os paramédicos. E é isso que está faltando, é isso que gera fila. Você chega em vários hospitais, em Brasília ou fora, quando tem um pediatra de plantão, quando tem um cirurgião de plantão para atender uma multidão de gente que está do lado de fora. Está atendendo lá na cirurgia e está atendendo aqui fora também. Exatamente. E quando tem por exemplo, a UPA não sei tal, vamos pegar o caso de Brasília, a UPA do Núcleo Bandeirante está sem pediatra. Então fecha a pediatria da Ceilândia e manda para lá. Quer dizer, você só tira o sofá de uma casa e bota na outra. Mas a quantidade de gente que vai sentar no sofá é a mesma e não cabe, né? Aí a reclamação vai ser que Ceilândia ficou sem o médico, né? Ou fazer como o Rodrigo está dizendo hoje para a população. Nós temos o melhor hospital de câncer infantil no Distrito Federal, mas tirou-se todos os pediatras do hospital de base, fechou a pediatria do hospital de base para lotar no hospital do câncer. Ou seja, não adianta nada. Você cobre um lado e descobre outro. E eu acrescento mais, né, Chico? Que hoje as doenças causadas pelo tabaco, nem de longe o seu tratamento e os gastos que o Estado tem, nem de longe os impostos cobrem. Porque câncer de pulmão hoje é uma das doenças que mais mata no nosso país e ela é causada pelo tabaco. E os reflexos cardiológicos. Exato. Entendeu? Então é uma ação... Tudo que bem. É uma desgraça, ela deixa consequências pro resto da vida. Né? Eu parei de fumar faz 20 e tantos anos, né? E vou fazer meus exames e ainda falo, olha, isso aí foi quem estragou foi o cigarro. E olha, Celso, o lobby mais bem feito
que eu já acompanhei na minha vida de parlamentar é o lobby do fumo. Do tabaco. Do tabaco. Meu É Deus. impressionante. Eles marcam... E é multinacional. Multinacional, homem a Com homem. certeza. Só lembrar que para fazer essa relação doença, patologia de câncer ao tabaco, nos Estados Unidos, isso para se chegar a essa relação, foram anos e anos e anos de uma luta jurídica de pessoas que morreram e esse debate demorou muito tempo. Aqui no nosso país, então, você imagina como isso está sendo feito, né? É complicado. E acabamos não falando muito de Brasília, né, menina? Pois é. Não é mesmo? Nós começamos, falamos um pouquinho e tudo mais. Mas acho que não tem muita novidade no pedaço. Por enquanto Vai ter ainda na não. semana que vem, viu? É, o quê? Não. Segredo. Segredo. Tem que guardar Se para eu ser te contar, novidade. não Tudo será bem? novidade. Deve ser o pessoal fazendo alguma coisa importante aí para o partido. Né? Tomara que isso... Eu chamo o Toninho para vir aqui. Tá certo. Tá bom? Fala pro maridão lá que Falo eu quero pra ele na ele. semana que vem aqui. Tá ok? certo. Aí ele conta a boa novidade pra Vamos gente. ver. Obrigado por ter vindo, viu, Maninha? Imagina, é um prazer. Chico, Celso, muito meu obrigado. amigo, Muito meu obrigado aos seus companheirão. espectadores. Obrigado Sempre mais uma muito vez. ativos e críticos, que é Tá importante. bem. Isso aqui é importante. E ouvindo o povo. E ouvindo o Graças povo. a Deus. Terminar o programa de hoje, deixa eu fazer um convite. Na Casa do Cantador, dia 25 de novembro, sábado agora, né? Isso. Às 7 horas da noite, vai ter lá música de expressão, né? Bem povão mesmo, música, sabe? Daquelas que a gente gosta. Olha lá. Roberto Correia, bota uma viola como ninguém, né? Sival Gomes e Diamantino, música caipira da raça mesmo. De raiz. Né? De raiz. Zé Mulato e Cassiano. Ótimo. Mas melhor do que esses não tem, né? Não existe. E também vai estar lá o Enio Lima e o Gustavo Neto. Também dupla. Pra balançar os Para esqueletos. balançar. E o mais importante, Casa do Cantador, o único local fora do setor da área do Central de Brasília, Niemeyer. que foi feito por Oscar Niemeyer, né? O projeto. Sim. Né? Lindíssimo. E você vai, além de visitar um lugar lindo, não vai pagar absolutamente nada. Grátis. Trem bom. Dá vontade de ir, não dá? Dá. Obrigado. Grande abraço.